Esse som que você está ouvindo ao fundo é o som ambiente da Galeria 1 do Instituto Moreira Salles, em São Paulo, onde está a exposição Chile 1973, do fotógrafo Evandro Teixeira. E aqui eu quero fazer um primeiro parênteses para dizer que se você é fotógrafo ou interessado em fotografia e ainda não conhece o Instituto Moreira Salles, você precisa salvar uma data em sua agenda e ir lá conhecer. O IMS tem um dos maiores acervos de fotografia da América Latina, sempre estão rolando várias exposições interessantes por lá, além de ter uma biblioteca de livros de fotografia gigantesca, muitos deles raros e difíceis de encontrar em outro lugar, que você pode consultar e pesquisar, e, se não bastasse, tanto a entrada para a exposição quanto o acesso à biblioteca são de graça. Eu só não recomendo tomar café lá, que é muito caro, mas de resto vale muito a pena. Mas, fechando parênteses e voltando para o tema, a exposição traz o trabalho que o Evandro fez para o Jornal do Brasil em Santiago, nos primeiros dias após o golpe militar no Chile, logo após o dia 11 de setembro de 73, e é um trabalho que mostra uma cidade sitiada, ocupada pelas forças militares. Mas a linha mestra, a espinha dorsal da cobertura que ele fez lá, foi o registro da morte do poeta Pablo Neruda, desde a clínica onde ele estava internado e onde ele faleceu, até o enterro, que teve uma enorme participação popular, com a primeira grande manifestação contra o regime do general Augusto Pinochet, passando pelo velório na casa do poeta, que foi depredada pelos militares durante os primeiros dias do golpe. E a construção da exposição traz exatamente isso, uma narrativa que cria um plano sequência a partir do enterro do Neruda, associado às demais imagens que ele fez na cidade, e algumas fotos incluídas do regime militar no Brasil só para contextualizar o cenário político da América Latina naquele momento. Mas há uma separação nas fotos. A parte da cobertura no Brasil ocupa a primeira metade da galeria, finalizando com uma ampliação gigantesca de uma foto da passeata dos 100 mil, enquanto o Chile, que tem um número maior de fotos, toma o resto do salão. E é aqui que eu quero chegar nesse episódio. A forma como a exposição de fotografia pode criar um visual potente através de um recorte muito específico de um assunto que não é simples, que é gigantesco em se tratando da quantidade de informação e que poderiam render inúmeras abordagens diferentes. Mas, antes de começar, apesar de eu já ter começado, vamos aos nossos recados. Como de praxe, eu quero pedir para você seguir o Arquivo Hall lá no Instagram, que é arquivo_hall, para deixar dicas de temas para os próximos episódios e para compartilhar o podcast com os amigos e conhecidos que você sabe que se interessam por fotografia. E também pedir para, se possível, você ouvir o podcast lá na Aurelo, que é aurelo.cc/arquivo_hall. A Aurelo remunera os produtores de conteúdo a cada episódio ouvido lá na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter isso aqui no ar. E se quiser ajudar de uma forma mais direta, você também pode fazer um Pix com qualquer quantia para a chave que está na descrição desse episódio. Dito isso, vamos em frente. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henri Miléo, sou fotógrafo e editor de fotografia e também host disso tudo aqui. E o tema de hoje, como vocês já perceberam, é exposição de fotografia. Mas para criar aqui esse roteiro, eu resolvi usar essa visita que eu fiz ao IMS para ver a exposição do Evandro Teixeira para abordar esse assunto. E aqui eu preciso fazer uma revelação que a ideia desse episódio e o motivo da visita ao IMS foi porque eu estou atualmente envolvido com a curadoria de uma exposição de fotos e eu precisava beber um pouco de todas as fontes disponíveis, porque depois que você passa um bom tempo debruçado sobre fotos e mais fotos, testando e experimentando, é necessário limpar o olhar e renovar as referências que se tem sobre como apresentar o material. E eu, sempre que eu posso, eu vou em exposições de fotografia, seja de fotógrafos famosos em museus ou galerias, seja de fotógrafos locais mais ou menos conhecidos. Eu gosto de caminhar no salão, de observar as fotos individualmente e como conjunto, porque é quase como se eu estivesse dentro de um livro de fotos. Mas eu gosto de perceber também, além das fotos, a narrativa que foi construída para mostrar o trabalho e imaginar cada etapa dessa tarefa. Como foi definido o objetivo,
como foi definido o tema, como foi feita a seleção das imagens, como foi criado o sequenciamento e a disposição no ambiente, esses passos básicos para contar uma história visual. No caso da exposição do Evandro Teixeira, como eu já disse no início, a base da construção foi o enterro do Neruda como um recorte emblemático do golpe militar chileno. Então você tem essa história como guia, como se fosse o representante da violência daquele momento, e ela é permeada por fotos da cidade e da população sob a repressão do governo Pinochet. A exposição começa com a imagem do corpo do Neruda coberto por um lençol em um corredor da clínica onde ele estava, e ao lado dela tem uma outra foto que é do corpo sendo retirado de lá e colocado em um carro fúnebre para ser levado para La Chascona, que era a casa onde ele morava em Santiago. Depois passa para o velório na casa, que estava depredada com papéis espalhados por todo lado, mostrando que o lugar foi revirado pelos militares. Aí ela traz a visita de amigos e da população, passa para a retirada do corpo dele da casa, tendo que ser carregado por cima de umas tábuas que foram usadas para passar o alagamento que já tomava conta do lugar, porque o exército represou um rio que corre ao lado da casa para que a água invadisse tudo. Daí segue com o cortejo do caixão, passa pela chegada ao cemitério, pelo discurso de personalidades na hora do sepultamento e finaliza com o enterro. Mas também há uma linha temporal paralela, que mostra os militares nas ruas, o enterro e a prisão de outras pessoas, tanques de guerras, soldados, manifestação popular, o Estádio Nacional do Chile para onde os presos políticos eram levados, todo esse cotidiano que mostra o ambiente do país. É como se você estivesse focado em um acontecimento, observando uma história, e pudesse também contemplar o que acontece ao redor. É como olhar para uma foto e também perceber o cenário do fundo. Desse jeito, por mais que você pense que uma sequência de 3 fotos que não tem uma mudança muito grande de angulação ou enquadramento, que elas possam ser repetitivas, elas não ficam repetitivas, porque criam pequenos instantes contínuos dentro da narrativa que corre nessa linha temporal paralela, que acaba desacelerando a narrativa principal, dando espaço para, de tempos em tempos, o público perceber ao redor e entender o contexto da história. Para mim, particularmente, essa exposição teve um significado um pouco maior, porque faz um tempo eu estive em Santiago e eu visitei o Museu dos Direitos Humanos, que é o que cuida do acervo de documentos, fotos, vídeos, áudios, enfim, todo esse material da época da ditadura no país. E lá eu pude entender um pouco como foi esse período, perceber um pouco do cenário daquela época. E aqui eu faço o segundo parênteses para dizer que se você tiver a oportunidade de visitar a capital chilena, você vá ao Museu dos Direitos Humanos. É um acervo muito rico exposto de uma maneira realmente impactante. E do Museu dos Direitos Humanos eu também fui para La Chascona, que era a casa do Neruda. E lá, além do material histórico sobre a vida dele, também tinham algumas dessas fotos do enterro dele feitas pelo Evandro Teixeira. Então essa exposição no Instituto Moreira Salles foi como juntar as duas coisas. Foi fazer a ligação entre esses 2 pontos. É como terminar de montar um quebra-cabeça. Lembram do episódio que eu falei da importância das referências para um fotógrafo? Então, essas visitas anteriores me ajudaram a perceber melhor esse trabalho. Mas esse é um assunto que rende muita conversa, então eu vou deixar para um outro episódio, e eu quero finalizar aqui com algumas considerações sobre exposição de fotografia. Primeiro, que uma exposição pode ser montada a partir de um tema central, pode ser um período ou um recorte de um trabalho maior, como essa do Evandro Teixeira que eu tratei aqui nesse episódio, mas ela também pode ser sustentada em pequenas séries, ou em parte de um projeto, ou no apanhado de um período longo de trabalho, trazendo uma amostra do que foi a carreira do fotógrafo, como essas que a gente vê de mostras de fotógrafos famosos, por exemplo. Segundo, que é preciso ter um objetivo para criar uma exposição. Pode ser o início de um trabalho, para mostrar o desenvolvimento de um projeto, o que é mais raro, mas acontece, visando inclusive arrecadar patrocínio para dar continuidade nele. Pode ser também a conclusão de algo, o ponto final de um projeto desenvolvido por um período de tempo, seja ele longo, médio ou curto. Assim, a exposição seria o produto final desse trabalho. Terceiro, que é o material agregado à materialização de um projeto, uma exposição para o lançamento de um livro, por exemplo, ou a vitrine para chamar atenção para uma questão social, ou política, ou cultural, da qual o projeto foi desenvolvido. E o último, que pode ser um retorno comercial de algo, uma forma de situar seu nome no mercado da fotografia, ou de uma vitrine para o seu trabalho fotográfico. De qualquer forma, e seja qual for o motivo, uma exposição de fotografia deve ser bem pensada, bem planejada e bem executada,
desde a decisão de construir até o espaço onde ela vai ser feita, passando pela seleção das imagens, a construção da narrativa visual, o suporte que será usado e todos os pormenores envolvidos, que não são poucos. Então, se você fotógrafo ainda não pensou em fazer uma exposição, coloque isso no seu radar, mas não faça de qualquer jeito. Afinal, é o seu trabalho que está ali sujeito ao público. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Reforço aqui para que você visite o Instituto Moreira Salles quando tiver uma oportunidade. Aliás, também estava acontecendo lá a exposição Papel, Tinta e Chumbo, com 12 fotolivros que abordam ditaduras na América Latina e que também está bem bacana. E me sigam também no Instagram, que é @henrimeléo. Esse episódio usou o áudio da exposição Chile 1973 do Instituto Moreira Salles e trilha do podcast.co. E eu quero finalizar aqui agradecendo a Carolina Mainardes e ao André Rodrigues, que ajudaram no desenvolvimento desse roteiro. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.